Boa noite, graça e paz. Amém? Feliz com Jesus? O Senhor está no barco, o Senhor está aqui. E eu quero desde já louvar ao Senhor pela sua vida, pelo seu esforço em estar aqui presencialmente. E os irmãos que estão vendo de casa também. Eu sei que existe algo específico para o meu e para o seu coração nesta noite. A sua vinda aqui, ela não é em vão, não é uma mera coincidência, uma mera obra do acaso. O Senhor, se você tem prestado atenção, assim como nós temos de fato, você vai entender que o Senhor já tem falado com a gente aqui hoje nesse culto, através dos louvores, através da palavra da oferta, através das orações, e inclusive a palavra que eu vou trazer aqui hoje, ela também está relacionada com tudo o que o Senhor já tem falado aqui até esse momento. Vocês vão ver que está bem conectadas, e a André inclusive liberou aqui um versículo, falando, a respeito do depressa do Senhor, que eu quero colocar no final aqui para a nossa meditação. Mas antes de entrar propriamente na palavra, eu quero deixar aqui o abraço do pastor Marcos, da pastora Kátia, que nós sabemos que estão hoje nos Estados Unidos, foram enviados ali para um propósito, e eu quero te pedir vamos continuar juntos orando por eles, para que o Senhor venha cumprir o propósito pelo qual o Senhor enviou-los daquele lugar, que seja uma estação de milagres, que o Senhor venha cooperar com a vida deles, cooperar com a palavra que for pregada ali naquele lugar, com sinais, com milagres. Nós declaramos sobre a vida deles que testemunhos vai ser gerados no nome de Jesus, e esse propósito ele vai ser cumprido ali naquele lugar, no nome de Jesus, e a marca do amor de Deus que aquela família carrega, vai chegar naquele lugar, vai alcançar aquele lugar, em nome de Jesus, amém? Essa semana é uma semana que nós vimos aqui, começa alguns recessos, mas eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, a célula dessa semana vai ser a última célula antes do recesso. E também vai ser a célula que antecede o culto do amigo. Então faz uma célula especial, intencional, para alcançar pessoas que precisam de Cristo, assim como nós precisamos dele, amém? Alcance o próximo. Nós estamos aqui para viver o ID, formar discípulos, evangelizar, alcançar o perdido. Então nessa semana, seja intencional nesse aspecto. E outra coisa que eu queria pedir, vai começar alguns recessos aqui. Célula, sala de oração e etc. Mas no mundo espiritual nós não temos recesso, amém? O inimigo ele não para na sua luta, no seu ministério, na sua militância, em tentar destruir a minha e a sua família. Esse tempo, irmãos, vai ser um tempo de descanso sim. Descanso físico, vai ser um tempo de descanso mental, descanso espiritual, vai ser um tempo de descanso. Mas eu queria te fazer um desafio, não abaixe a guarda, espiritualmente falando. Não dê brechas para o inimigo, não dê brechas nesse tempo. Se você entender que é um tempo ali que você pode, juntamente com a sua família, comece uma campanha na sua casa, dando continuidade ao seminário da família, uma campanha de jejum e oração em família. Combine um dia para você em família estar sempre orando, buscando a Deus. Determina para esse mês alguns alvos de oração e luta por isso. Deus tem vitória para as nossas vidas. O Senhor tem falado aqui que é um tempo, é uma estação da gente viver essa realidade e essas promessas, amém? Hoje é uma terça-feira profética. Eu acredito que está havendo e vai haver ainda mais uma palavra do céu para as nossas vidas, para o nosso coração. Esse dia, ele não é em vão. Esse mês que está começando vai ser um mês muito especial. Estamos encerrando agora junho, iniciando julho. É um mês de férias. E é um mês que nós podemos intensificar, sim. As crianças não estarão na escola. Algumas pessoas estarão de férias no trabalho. Então, por que não nos fortalecermos em Cristo? Buscar ainda mais refrigério nessa fonte, que é Jesus. Por que não ousar nesse mês fazer algumas coisas que na correria de meses normais a gente não conseguiu fazer? Em termos de jejum, de oração e de busca pela presença do Pai. Porque quanto mais busca, mais resposta. Porque quanto mais entrega, quanto mais renúncia, mais Ele libera da parte dEle. Sobre as nossas vidas, em todas as áreas. Então eu creio que é um mês sim para a gente se fortalecer no Pai, amém? E como eu tenho dito aqui, irmãos, só vou explicar um pouco mais daquilo que já foi falado aqui através dos louvores, através da Júlia, da Andréia, enfim, que o Pai tem liberado para os nossos corações. Essa palavra aqui eu já liberei uma parte dela no ano passado, sobre esse mesmo tema, e eu queria falar um pouquinho mais. O Senhor trouxe para o meu coração, em algum dia da semana passada, acredito que do seminário da família, essa palavra ela voltou para o meu coração e eu entendi que faz sentido para esse tempo, para a gente compartilhar nesse tempo. Está baseado em Isaías 64, os versículos do 1 ao 4.
Se você recebeu a chamada do culto de hoje, você recebeu provavelmente esse versículo, aonde eu creio que é uma estação que faz sentido na vida de todos nós. Ou nós passamos por isso algum dia, ou nós estamos passando por isso, ou nós vamos passar em vários momentos da nossa vida por situações assim. Eu tenho uma notícia boa para te dar, que todas as vezes que você estiver passando por uma situação como esta, aonde você precisa, aonde você está à espera de algo da parte de Deus, aonde você está à espera de um milagre, à espera de uma resposta, à espera de um direcionamento, e que talvez você esteja vivendo um momento ali de silêncio do céu sobre a sua vida, isso indica precisamente que você está passando por um tempo onde você vai ter um encontro com uma promoção. Todas as vezes que o Senhor nos leva até um lugar de quietude, de silêncio, de calmaria, é porque depois desse lugar existe um tempo de elevo para as nossas vidas. Em qualquer área, como já foi liberado aqui para o nosso coração, que nós temos entregue na mão do Pai. Isaías 64, versículos do 1 ao 4, a Bíblia diz assim: "Ah, se rompessem os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante de ti. E desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele espera." E esta noite eu quero falar do Deus que trabalha por aqueles que nele espera. É o Deus que, quando nós vimos, como nós lemos aqui, quando ele desce, os nossos inimigos tremem. E talvez a nossa oração nesses dias tenha sido esta: Senhor, desce. Desce em resposta à minha oração, desce para visitar a minha causa, desce para ouvir o meu clamor, desce para enxergar a minha realidade e ver o que nós estamos passando. É claro que Isaías, quando libera essa palavra, ele está falando aqui no sentido figurado, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E ele está falando para o Senhor: se levanta do seu trono para visitar a minha causa, para ver a minha necessidade, entender aqui os nossos pedidos, entender a situação que o povo de Israel estava passando naquele momento, que, como eu disse aqui, é uma situação que em alguns momentos nós passamos. Um Deus que faz e que fez tantas maravilhas, Isaías estava falando ali. Um Deus que fez tantas maravilhas, ele falou: quando o Senhor desce, os nossos inimigos se tremem. Tantos milagres que Deus tinha dado para o povo, tantos livramentos que Deus tinha dado para o povo. Tanta coisa que o Senhor já tinha feito na história de Israel, mas o Deus que fez tantas coisas para a história de Israel, e agora Israel, que viveu tantos milagres, estava de novo numa situação de necessidade. E na nossa vida acontece isso, irmãos. Às vezes a gente viveu um milagre na infância, na adolescência, no começo da nossa vida, nós vemos aquele milagre, a alegria daquele milagre, talvez na área da saúde, talvez na área de um trabalho, mas de repente nós nos deparamos de novo com uma situação onde nós precisamos de um novo milagre. E aí nós estamos aqui como Isaías: Senhor, o Senhor que já fez uma vez, faz de novo, opera de novo. Mas eu creio que quando ele está orando e pedindo isso para o Senhor: desce, visita a minha causa, o Espírito Santo gera essa convicção no coração dele. Porque desde os tempos antigos ninguém ouviu, e nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além do meu Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu creio que o Espírito Santo gerou essa convicção no coração dele, e ele estava pregando para a alma dele. Contudo, o meu Deus trabalha por aqueles que nele esperam, e eu vou continuar esperando firmemente nesse Deus. Ainda que a situação não esteja favorável, ainda que eu não estou entendendo, ainda que eu não estou vendo o que Deus está fazendo, ainda que eu não estou discernindo o momento, porque nem todos os momentos, quando o Senhor está trabalhando, nós vamos discernir. Nem todos os momentos que Deus está operando milagres, fazendo alguma coisa para nos favorecer, nós vamos entender, nós vamos discernir, e às vezes nós estamos orando e pedindo alguma coisa diferente. E nesses momentos, eu vou dar alguns exemplos aqui, à luz da Bíblia. São momentos que nós precisamos aquietar a nossa alma e confiar na intenção do Pai para as nossas vidas, nos planos que Ele tem para a nossa vida, e descansar no caráter de Deus. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Gênesis 46, versículos do 1 ao 4,
Eu estou falando aqui precisamente que enquanto nós estamos aqui na igreja, Deus está trabalhando por nós. Enquanto você está durante a semana na sua casa, no seu trabalho, o Senhor está trabalhando por você. Às vezes até o momento que nós estamos despercebidos com os nossos afazeres diários, o Senhor está trabalhando pela nossa causa. A Bíblia diz que Ele não dorme, Ele não tosqueneja aquele que nos guarda. Ele está o tempo inteiro cuidando, operando, fazendo, trabalhando, e nós não estamos nem vendo. E porque nós não estamos nem vendo, a gente não está nem agradecendo. Gênesis 46, dos versículos 1 ao 4, a Bíblia nos ensina, Israel, Jacó aqui, partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ele ofereceu sacrifício ao Senhor, ao Deus de Isaac, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José, o seu filho, fechará os seus olhos. Eu estou falando aqui de Jacó. Esse momento de vida de Jacó, Jacó tinha por volta de 100, 120 anos aqui nesse momento. E esse momento de vida de Jacó, ele já tinha passado por toda a história dele. A gente conhece a história de Jacó. Ele foi o segundo irmão, ele teve esse nome de Jacó porque ele nasceu segurando no calcanhar de Esaú, o seu irmão. Ele enganou o seu pai, fingindo ser Esaú. Ele comprou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Esaú queria matá-lo, queria persegui-lo. Então a mãe dele sugere para que ele fosse até a casa de Labão, seu tio, morasse lá com seu tio até o coração de Esaú acalmar, senão Esaú ia pegar ele na curva e dar cabo da vida dele. Ele foi para a casa de Labão, trabalhou 7 anos por Lia, depois mais 7 anos, e ficou lá 14 anos. Jacó agora volta da casa de Labão, e quando ele volta da casa de Labão, a gente conhece a história, ele para ali no vale do rio Jaboque, e ali ele tem a luta com o anjo, até o romper da aurora. Naquele momento, o anjo toca a coxa dele, desloca a coxa dele, e muda o nome dele de Jacó para Israel. Até aquele momento ele era Jacó, enganador, aquele que segura no calcanhar, traiçoeiro. Mas a partir daquele momento, o anjo muda o nome dele para Israel, que é príncipe de Deus, que lutou com o Senhor e venceu. A partir dali ele tem um novo nome. E ele vem, e quando ele vem, ele tem um encontro com Esaú. A gente conhece a história, ele vai mandando os filhos na frente, ele manda presentes na frente para se reconciliar com seu irmão. Porque há 14 anos atrás seu irmão queria matá-lo. E ele, enfim, ele volta para o seu lugar, se reconcilia com seu irmão, passa toda a sua história. Agora ele tem os seus filhos já grande. José era o seu filho amado, José tinha 17 anos, os seus irmãos com inveja, com ciúmes de José, nós conhecemos a história. Simula a morte de José e, na verdade, vende José para uma caravana de ismaelitas que leva José para o Egito. Esse momento da vida de Jacó, ele foi um momento de ruptura na vida de Jacó. Porque ele amava muito o filho dele. Talvez um dos momentos ali de maior dor da história de Jacó e agora já da história de Israel até aqui tenha sido esse momento. E a Bíblia vai dizer que quando Jacó sabe da notícia, quando Israel sabe da notícia que José tinha morrido, a dor no coração dele foi tão profunda que ele falou em lágrimas, eu vou descer à sepultura. Ele falou, a partir de agora meu coração está dilacerado e nunca mais eu me recupero emocionalmente dessa perda que eu tive. O homem que teve toda essa história, que teve um encontro com Deus, que lutou com o anjo, que teve um tempo de reconciliação, um tempo de milagres, um homem de Deus, o pai ali de Israel, o pai de toda a nação, um dos patriarcas, um dos pais da promessa, se encontra agora no momento de vida que ele fala, Senhor, eu acho que dessa o meu coração não se recupera. Dessa perda, dessa porta fechada, dessa frustração na minha vida, desse não que eu recebi na minha vida, desse desemprego que eu estou passando, dessa enfermidade, dessa situação qualquer que é contrária àquilo que eu gostaria, ao meu sonho, ao meu plano de vida. E talvez até estava passando na mente dele, o Senhor que me fez promessas, que faria da minha geração uma geração abençoada, agora o meu filho que eu mais amava morre. Porque foi isso que passou no coração dele naquele momento. E esse momento Jacó não estava entendendo, não sabia o porquê. Mas esse é aquele momento que antecede 13 anos, que José passa no Egito até se tornar governador. Foram 13 anos de silêncio de Deus na vida de Jacó.
O homem que lutou com o anjo no vale de Jaboque, agora não aparece um anjo para falar algo para ele. Agora não tem um sonho, não tem uma visão, não tem uma palavra profética, não tem uma direção. Ele passa 13 anos convivendo com aquela dor, com a dor daquela perda. Ele passa 13 anos convivendo com aquela frustração na sua vida. O homem que era o pai de uma promessa, existia uma promessa sobre a vida dele. O Senhor fala para ele, olha, assim como eu fui com Abraão e com Isaac, os teus pais, eu serei com você. Você vai ser o pai, você vai ser o herdeiro da promessa que eu tenho liberado. Mas o que ele tem agora é um período de silêncio de 13 anos, e ele sem saber o que ia acontecer, o que estava acontecendo. Enfim, ele passa por todo esse período na vida dele, e nós conhecemos a história também, que enquanto Jacó estava ali esses 13 anos vivendo uma situação de dor, José foi vendido para uma caravana de ismaelitas. De um lado o homem que tinha uma promessa, e do outro lado o menino que tinha sonhos. Os dois arrancados, dilacerados no seu coração. Os dois vivendo de uma realidade de frustração, amigos, uma realidade que nós passamos constantemente na nossa vida. Nós que o Senhor liberou promessas, nós que o Senhor falou que restauraria a nossa casa, que nós estaríamos juntos com a nossa família, com os nossos filhos servindo ao Senhor. Nós que o Senhor falou que viveríamos um tempo das liberações do céu. Quantos de nós não temos promessas de prosperidade? Quantos de nós não temos promessa que a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos estariam junto com a gente na igreja? Agora nós estamos vivendo diante de uma situação que aparentemente, a partir dessa situação, a promessa ela se perdeu definitivamente. Jacó estava falando, olha, a promessa agora para a minha vida não faz mais sentido, porque o objeto da promessa de Deus se perdeu. E José também de outro lado, talvez pensando, olha, agora os meus sonhos talvez não faz mais sentido, porque agora eu não passo de um escravo, sendo vendido por uma terra alheia, vivendo debaixo de um jugo de escravidão e de servidão. De um lado a promessa se perde, do outro lado o sonho se perde, ou aparentemente se perde. O que os dois não entendiam e não sabiam naquele momento da separação, do luto, da dor e do medo e do choro, o que eles não sabiam, eles estavam indo para caminhos diferentes, mas nos dois caminhos o Senhor estava trabalhando. Porque o nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. As situações que nós damos como humanamente perdidas, para Deus não está nada perdido. É matéria-prima para o operar dele nas nossas vidas. Quantas situações nós não já passamos que nós falamos, essa situação está definitivamente perdida, e dali a pouco o Senhor abre uma outra porta, o Senhor move de uma outra maneira, o Senhor age de uma outra forma, e o Senhor opera um milagre infinitamente maior. É isto o que o Pai quer fazer mais uma vez, nessa situação que hoje, que esta semana, que nesses dias, nós estamos dando como perdidas diante dEle. E talvez nós estamos pensando, Senhor, e as minhas orações que não têm resposta? Senhor, e os meus pedidos que não têm resposta? Porque quando a gente ora e o Senhor fala, eu vou liberar, a gente fica feliz. E quando a gente ora e o Senhor fala, não, a resposta é não, não vou liberar, a gente coloca um ponto final. Mas quando a gente ora e ora e ora e ora, como Ana orou e chorou durante 3 anos, e perseverou e não tinha uma resposta, a ausência de uma resposta, ela mexe com a nossa ansiedade. A ausência de uma definição, a ausência de um caminho, a ausência de uma expectativa. Quando as situações estão difíceis, mas a gente tem uma expectativa, olha, ainda que a situação está difícil, mas tem um caminho, tem um plano, é uma coisa. Quando a situação está difícil, nós não temos nenhuma perspectiva, a gente tem uma incerteza no nosso coração, e essa incerteza é como Jacó falou, acho que é a angústia da morte. Quem gosta de planejar, quem gosta de saber o próximo passo, quem gosta de sonhar, de organizar a sua vida, quando está diante de uma incerteza, quando está diante de um marasmo na sua vida, está como Jacó estava aqui, uma situação que aparentemente estava perdida. Mas de um lado, o sonho se perde, do outro lado a promessa se perde. José é vendido para o Egito como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar. José não estava entendendo o que está acontecendo, mas Deus estava trabalhando. Enquanto ele estava na casa de Potifar, o Senhor estava trabalhando. O Senhor estava operando. Enquanto ele achava que os sonhos dele estavam mortos, e para a capacidade dele, para a realidade dele, para aquilo que ele podia fazer, os sonhos dele estavam mortos sim, mas para o Deus que ele servia, os sonhos não morreram. As possibilidades elas não se encerraram para o Deus que ele servia, o Senhor estava trabalhando.
E quando nós achamos que nós fomos levados para um lugar distante da promessa, ou distante daquilo que Deus tinha para a nossa vida, ou para uma terra estranha, a gente não está entendendo o quanto Deus está trabalhando pelas nossas causas. O quanto Deus está preparando o caminho, escrevendo a nossa própria história. E às vezes é assim mesmo, irmãos. Às vezes você vai fazer uma reforma na sua casa, e você deixa o pedreiro trabalhar, e o engenheiro trabalhar, o arquiteto, quem for. E se você for lá o tempo inteiro dar pitaco, o cara não vai conseguir trabalhar. E você vai ficar atribulando ele, mas e isso e aquilo? Eu reformei minha casa, acho que 2021. Na hora que o rapaz falou, olha, em 20 dias está pronto. Falei, amém. Na hora que ele quebrou os 2 banheiros, e ele falou, dá para a família ficar morando aqui, tá, na casa, não tem, no apartamento, não tem problema não, a família continua morando aqui, tá tudo certo. Na hora que ele quebrou os banheiros, que eu vi 35 sacos de entulho na minha sala, pó para todo lado, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aqueles 21 dias duraram quase 5 meses, tivemos que pedir um socorro para minha sogra, ir para a casa da minha sogra, ficar morando lá um tempo, e assim foi esse período. Mas na hora que eu vi a desconstrução, eu fiquei desesperado. O meu vizinho entrou um dia na minha sala e falou, Ismael do céu, o que você fez? Eu falei, eu não sei o que eu fiz. Era barulho o dia inteiro, eu trabalhando no meio do barulho, os vizinhos reclamando. E eu desesperado com aquela situação, entulho para todo lado. Eu falei, o que eu fiz? A desconstrução. Quando a gente começa a ver a situação da desconstrução, a gente começa a ficar desesperado. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou perdendo? Por que as portas estão se fechando? Por que os relacionamentos estão se deteriorando? Por que a saúde está se deteriorando? Porque a primeira parte da reforma é a desconstrução. A primeira parte da mudança de Deus é a desconstrução. A primeira parte do milagre dos sonhos de José, o primeiro passo para que José vivesse o seu sonho foi a desconstrução de algumas realidades que Deus não queria para a vida dele. Foi a parte mais dolorida, foi a parte mais sofrida, então ele foi vendido como escravo. Ele não entendeu que a desconstrução fazia parte do processo do trabalhar de Deus. Ele não estava entendendo que a desconstrução de algumas situações, para que depois ele viesse entender os propósitos, fazia parte do processo de Deus na vida dele, do trabalhar de Deus na vida dele. Então sim, irmãos, nós vamos nos deparar em alguns momentos com uma desconstrução de muitas coisas, para que o agir de Deus venha a ser completo na nossa vida. Desconstrução de uma forma de pensar, desconstrução de orgulho, desconstrução de tudo aquilo que Deus não tem para a nossa vida. José foi levado e passou 13 anos nessa situação, ficou trabalhando como servo de Potifar, depois foi para o cárcere de uma forma completamente injusta, foi levado para a prisão. Ali Deus estava desconstruindo muita coisa no coração dele para colocar algo novo. Porque a espera ela faz isso com a gente. A espera no Senhor, a espera trabalha o nosso caráter, trabalha as motivações do nosso coração. Quando Deus coloca a gente no banquinho para esperar, tudo aquilo que é baseado numa motivação errada sai do nosso coração. Quando Deus coloca a gente no banquinho da espera por uma porta que não se abre, mas a gente fica bonzinho, humilde, servo de todo mundo, grato ao Senhor pelo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. Quando o Pai nos coloca no banquinho da espera, ali a gente fica manso. O Espírito Santo trabalha no nosso coração. O nosso caráter é aperfeiçoado. Senhor, eu não quero saber de pecado, só quero saber de ir para a igreja, de orar, de buscar a Tua presença, de buscar a Tua face. Assim são os banquinhos da espera da vida. José lá no banquinho da espera na casa de Potifar não quis nem saber do pecado, literalmente fugiu do pecado. Fugiu de toda a aparência do mal, porque ele estava no banquinho da espera. E no banquinho da espera, o caráter dele estava sendo aperfeiçoado. As motivações erradas, as falhas de caráter, elas não passam no teste do tempo, vai ficando para trás no meio da aflição, a gente vai se achegando a Deus. Um dia eu vou vir aqui na igreja, eu vou ministrar aqui só sobre as frustrações da minha vida. Quantas portas se fecharam, quantos nãos nós recebemos, quantos sonhos ficaram pelo meio do caminho, quantas expectativas se frustraram, para que a gente começasse a abrir o nosso coração para o trabalhar de Deus, para que a gente começasse a ficar um pouquinho mais sensível à voz do Espírito, às outras pessoas, para que a gente entendesse que todo mundo é humano como nós. Por que eu não vou perdoar? Por que eu não vou amar? Se ele está lutando as mesmas lutas que eu também já lutei, se ele está passando pelos mesmos vales, pelas mesmas situações.
Eu tenho certeza que a partir dali, nós vamos ver no final aqui o que José fala para os irmãos dele. Esse processo inteiro, ele gerou uma humildade no coração de José, para que depois José fosse colocado como o segundo homem mais importante da terra, naquela estação, e isso não ganhou o coração dele, não tomou o coração dele, porque ele entendeu, eu estou aqui por um propósito, e foi Deus que me colocou aqui nesse lugar. Meu Deus, então foram 13 anos que Jacó chorou, se enlutou pela perda do filho, passando pela dor, pela vergonha, pelas lágrimas, mas ele não sabia que Deus estava trabalhando. Então foram 13 anos que o Senhor foi trabalhando na vida desses dois homens, e como eu falei, não teve nenhuma resposta de Deus naquele tempo. Mas Jacó não sabia, e isso acontece na nossa vida, que enquanto ele estava chorando em Canaã, o Senhor estava guardando José, o Senhor estava preparando uma vitória no Egito. Enquanto Jacó estava em luto, em choro, em tristeza, uma vitória estava sendo criada, preparada, vindo à existência, ganhando força, ganhando graça, ganhando um nome, ganhando uma saída. Deus estava trabalhando muito distante dali. Talvez enquanto você está chorando de um lado, você não sabe que do outro lado do mundo o Senhor está preparando uma bênção, uma vitória, abrindo uma porta. Talvez você não sabe que do outro lado do mundo o Senhor está movendo corações de pessoas que vão te favorecer, que na hora certa vai entrar na sua história e vai mudar completamente a sua história. Porque é assim que o nosso Deus trabalha no sobrenatural. Nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Nós vivemos por fé e não por vista. Nesses 13 anos que Jacó esperou, ele não saiu da posição, ele não blasfemou, ele não jogou a toalha, ele não entregou os pontos, ele não deixou de confiar nas promessas, ele não deixou de confiar em Deus. Ainda que ele chorou, ainda que ele se enlutou, ainda que ele se entristeceu, ele não deixou de perseverar naquilo que ele sabia que era importante. Ele não abandonou a sua célula, porque a situação estava contrária àquilo que ele queria, porque ele foi contrariado na sua vontade. Ele não abandonou a sua igreja porque as portas se fecharam para a vida dele. Ele não deixou de orar ao Senhor, ele não deixou de cumprir os princípios, de viver uma vida conforme a palavra, ainda que ele não estivesse entendendo nada. O deserto, essa situação de silêncio, ela tem essa característica na nossa vida. Quando Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo, eu me pergunto, cadê Miguel nessa hora? Cadê Gabriel nessa hora? Cadê os anjos do Senhor nessa hora? Não tinha nenhum. Porque o deserto, porque o lugar da provação, o lugar da tentação não é um lugar onde a gente aprende, é um lugar onde a gente precisa praticar e perseverar aquilo que nós já aprendemos. É um lugar onde a gente precisa viver aquilo que nós cremos com convicção, porque senão a gente não atravessa esse lugar. É um lugar que em muitos momentos não apareceu um profeta ali para falar com Jesus. Não apareceu ninguém para trazer uma resposta para ele. Ele estava lá, aquele lugar ele precisou atravessar, segundo a palavra que estava no coração dele. Foi um tempo que Jesus, Jacó, José e tantos outros que passaram, precisaram confiar, crer naquilo que estava no coração deles, na palavra que já estava liberada. Eles se apegaram com aquela realidade e eles passaram por aquela realidade. Jacó não estava vendo, não estava sentindo, mas lá no Egito o Senhor estava operando, fazendo algo sobrenatural para mudar a realidade dele. Em Gênesis 45, versículo do 4 ao 8, aqui depois que Jacó já se revela para os seus irmãos, Jacó fala, José fala assim para os seus irmãos, olha, cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar várias vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Jacó não sabia, mas Deus já tinha enviado alguém na frente. José estava trabalhando.
Não importa o que você está passando, o Senhor já enviou alguém na frente, que vai ser uma resposta das suas orações no nome de Jesus, que vai ser o precursor da bênção de Deus e da vitória de Deus sobre a sua casa. Você não precisa ver, você não precisa sentir, você não precisa perceber. Você só precisa crer que o Senhor está trabalhando na sua história, na sua causa, sobre a sua família, sobre os sonhos, sobre as promessas e sobre os propósitos que Ele tem gerado no seu coração. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele liberou promessas, Ele vai cumpri-las. Ainda que na sua ótica, assim como na minha ótica, muitas situações já foram dadas como perdidas. Jacó não sabia mais o tempo de fome, Deus já tinha levantado alguém para ser a provisão na vida dele. E nos tempos de morte, o Senhor já tinha preparado o livramento. Nos tempos de enfermidade, o Senhor já tinha enviado cura. Nos tempos de solidão, o Senhor já tinha enviado amigos. Não sei se você está entendendo, mas Deus já tinha preparado uma resposta antes que o problema chegasse. A resposta já estava esperando. Antes que ele orasse, o Senhor já tinha liberado uma resposta. O Senhor já tinha liberado um caminho. E assim é na nossa vida. Porque a Bíblia diz que a palavra nem nos chegou à boca e o Senhor já conhece. Antes de vir uma necessidade, o Senhor já vai ter enviado a provisão e uma saída para nós. Então as coisas que aconteceram e que vêm a acontecer na nossa vida, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O Senhor está trabalhando. As portas se fecharam, as circunstâncias vieram, o Senhor está trabalhando. O cenário mudou e você não está entendendo, o Senhor está trabalhando. E no tempo certo Ele vai operar um milagre. Foram 13 anos de silêncio. E o silêncio e a espera alinha as motivações. Deus estava fazendo o extraordinário para Jacó, ainda que ele não estava vendo. 13 anos que, a despeito das circunstâncias, da dor, da perda, da frustração e do silêncio do céu, tanto Jacó quanto José se mantiveram fiéis ao Senhor. E Deus abençoou tremendamente a vida dos dois. E lá em Ruth, capítulo 1, eu queria ler com vocês somente alguns versículos, para a gente já ir encerrando. Em Ruth, capítulo 1, acontece algo semelhante. O versículo 1 diz assim: sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, de novo fome, de novo necessidade. De novo o Senhor preparando uma saída, um escape. Por isso o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E eram os nomes deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Esse homem, mais uma vez, nós conhecemos aqui a história nos tempos dos juízes. Por ser no tempo dos juízes, provavelmente o povo de Israel tinha pecado e estava passando por um período ruim, talvez um período de justiça ou de silêncio do céu da mesma forma. Eles tomaram a decisão de ir para Moabe, terra dos seus primos distantes, os moabitas. Ali constituíram família, ali fugiram desse lugar. E depois, se você for descer um pouco mais comigo, no versículo 11, a Bíblia vai dizer: porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre filhos para que vos sejam por maridos? E depois, no 14, então levantaram a sua voz, tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também, após tua cunhada. E disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e te deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. E o meu povo é o teu povo, e o teu Deus é o meu Deus, e aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me a seu Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Essa é a história de Ruth. É um livro pequeno, que você pode ler a história completa na sua casa, mas é um livro maravilhoso, que ensina sobre alianças, que ensina sobre o poder da lealdade, e o poder da gente se posicionar corretamente nos dias maus. O que faz a diferença, de quem passa os dias maus recebe a vitória,
e passa com graça e passa com honra, e aqueles que perecem nos dias maus são o nosso posicionamento, no posicionamento do nosso coração nesses dias. E num dia como esse, diante de toda a circunstância que o povo estava enfrentando, Elimeleque decidiu sair da sua terra, sair de Belém de Judá, ir para a terra dos Moabitas. Seus filhos se casam, seus filhos morrem, houve uma grande tragédia no meio da sua família, a sua esposa é tomada de uma amargura terrível no seu coração. Nós conhecemos a história que elas voltam para Belém de Judá, e ali tem um encontro com um homem chamado Boaz. E Boaz se torna o redentor, aquele que redime a vida de Noemi e de Ruth, se casa com Ruth, e a partir dali o Senhor opera uma grande obra, através da vida de Boaz, para a vida de Ruth. E nós sabemos que Ruth se torna depois uma das mães de Obed, que é pai de Jessé o Belemita, pai do rei Davi, ou seja, entra na genealogia de Jesus, uma mulher moabita. O que me chama muita atenção nessa história, nesse capítulo 1, é que enquanto algumas pessoas decidiram fugir, que foi o que aconteceu com Elimeleque, tem algumas pessoas que não fugiu, que continuou na terra. Boaz estava lá, naquele lugar. Da mesma forma, enquanto Ruth estava perdendo seu marido, enquanto Ruth estava perecendo, enquanto Noemi estava passando por um processo de amargura, o Senhor estava levantando Boaz em outro lugar, para mudar a história daquela mulher, para no tempo certo vir e ter um encontro com aquela família e operar um grande milagre. E o que fez a diferença foi a fidelidade do coração de Ruth. Ela decidiu se manter fiel e pela sua fidelidade ela teve um encontro com algo que lhe favoreceu e que mudou a sua história. O posicionamento do seu coração nos dias maus, assim como de José e assim como de Jacó, e assim como de Jesus no deserto, de que não importa se os dias são bons, se os dias são maus, eu vou me mover segundo a palavra, e segundo a palavra eu vou passar. Ruth não tinha uma promessa de que ela encontraria um marido, Ruth ela não tinha uma promessa que ela ia prosperar, ela não tinha uma promessa que ela ia para Belém de Judá com Noemi e as coisas iam dar certo na vida dela. Ela só escolheu fazer a coisa certa nos dias maus. E esse posicionamento do coração dela fez toda a diferença na vida dela, porque enquanto Ruth estava se posicionando, Deus estava trabalhando. E aqui eu encerro. Isaías capítulo 60, versículo 22. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Olha a promessa do céu que está liberada sobre a mim e sobre a sua vida. O pequeno se tornará 1000, e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, e na hora certa eu farei com que isso aconteça depressa. José era o menor, o Senhor fez dele 1000, o Senhor fez dele uma grande nação. Ruth era pequena, o Senhor fez dela uma grande nação. Jacó era o menor, o Senhor fez dele uma grande nação. Quando chegou o tempo certo, na vida desses homens e dessas mulheres, a despeito de tudo que eles tinham passado, o Senhor mudou de uma forma sobrenatural a história da vida deles. E eu creio que assim é na minha e na sua história, que nós não precisamos entender o mover de Deus, nós não precisamos entender esse trabalhar. O que o Senhor espera da nossa vida não é que nós entendamos, e nem que a gente perceba como Deus está se movendo. Tem momentos que a gente vai perceber o que Deus está fazendo, e tem momentos que nós vamos nos sentir completamente perdidos, como um barco à deriva. E nesses dias o que o Senhor espera de mim e de você, o posicionamento do nosso coração, é que a gente continue firmado na palavra que um dia foi liberada sobre as nossas vidas. Se nós pudermos tomar posse dessa verdade do céu para o nosso coração hoje, que do pequeno o Senhor fará 1000 e do menor Ele fará uma grande nação. E na hora certa, e eu vim trazer essa palavra hoje, essa palavra ela está sendo confirmada aqui pela 3ª vez. No louvor nós ouvimos isso, a Andréia falou isso, que haveria um depressa de Deus. E foi um versículo que o Senhor colocou no meu coração durante o dia. É porque está claro no meu coração que existe um depressa de Deus vindo à existência sobre as nossas vidas. Existe um depressa de Deus chegando para mudar a nossa realidade e a nossa história. Nós passamos por muitos anos, por muito tempo, por meses, por semanas, ou por alguns anos de oração. A Andréa citou Ana, que passou 3 anos orando. Eu estou falando de Jacó, que passou 13 anos convivendo com uma dor, com uma situação inesperada de frustração.
Ruth também passou pelo seu período ali junto com Noemi. Jesus passou 40 dias no deserto. Eu estou falando de pessoas, cada um lutando com a sua realidade a um determinado tempo, pedindo, buscando. E talvez em um contexto que não vimos uma resposta clara, uma direção clara da parte do Pai. Mas a direção clara da parte do Pai, não importa quanto tempo, vai chegar o momento certo, a hora certa de Deus na sua vida. O que importa é que quando esta hora chega, as coisas começam a acontecer depressa. Existe uma aceleração de Deus liberada sobre a nossa história. Existe uma liberação de Deus, uma aceleração de Deus liberada sobre a sua casa, que a sua família vai viver essa realidade no nome de Jesus. O Senhor já começou a mexer os cenários. O Senhor já começou a mudar as situações. O Senhor tem gerado um incômodo no seu coração e no meu coração para você começar a dar passos. Eu tenho falado para alguns irmãos aqui na igreja. Alguns irmãos têm me procurado: Ismael, eu quero tomar uma posição nessa área. Eu quero mudar minha vida nessa área. O Senhor está me incomodando para fazer algo a respeito da minha família, da minha saúde, da minha carreira profissional. Deus tem levado nós enquanto igreja a se mover para cuidar um pouco melhor da nossa saúde, a cuidar um pouco mais da nossa vida financeira, a trabalhar um pouco mais, a sermos um pouco mais generosos na obra, a viver um pouco mais em fidelidade, porque eu creio que tudo isso está cooperando com o depressa de Deus que está vindo sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade no nome de Jesus. Eu creio que tudo isso, irmãos, são sinais de algo que está se movendo no mundo espiritual, que está virando chaves e abrindo portas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, de um avivamento. E quando o avivamento toma os nossos corações, ele é completo, ele muda todas as áreas da nossa vida e do nosso coração. E eu creio que esse depressa de Deus está chegando sobre as nossas vidas. O meu encorajamento para você nesta noite é: continue perseverando naquilo que Deus tem te colocado, naquilo que o Espírito Santo tem instigado o teu coração para fazer. E quando esse depressa chega sobre você e sobre a sua família, e nós vamos orar sobre essa realidade hoje, para que venha um refrigério do céu sobre o nosso coração, para que venha uma graça sobrenatural de fortalecimento, para que nós venhamos acessar essa realidade. Eu quero liberar sobre você no nome de Jesus, porque essa é uma terça profética. Você e a sua casa, vocês não vão nadar para morrer na praia. Como a Bíblia diz, nós não vamos engravidar para dar a luz ao vento. Nós vamos gerar frutos de bênção, frutos de justiça, frutos da bondade de Deus por onde nós passarmos. Eu quero declarar que o Senhor vai renovar as tuas forças, para que você tome posse na integralidade de tudo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. E esses irmãos que têm me procurado e falado: Ismael, estou sentindo que eu preciso me mover mais na área tal, no ministério, no discipulado, no louvor, na onde for, eu tenho falado: todas as guerras que o Senhor inclina o nosso coração para lutar, é porque Ele já estabeleceu a vitória. Se Deus está colocando no teu coração, lute por algo, lute por isto, lute pela sua família, ore um pouco mais, evangelize os seus irmãos, se esforce um pouco mais no seu trabalho. Se o Senhor tem colocado no teu coração, vai fazer uma faculdade, volte a estudar. Se o Espírito Santo está inclinando o teu coração para algumas situações, é porque já existe uma vitória liberada sobre a sua vida, que existe um depressa, que está inclinando o teu coração a acessar essa vitória no nome de Jesus. E esta vitória não tem idade, não tem sobrenome, não tem tempo de igreja, não tem experiência com Deus. Essa vitória está liberada sobre a vida de cada um de nós. É um tempo que o Senhor está nos levando a dar passos, para alcançar lugares ainda maiores, dos quais nós vamos entender o propósito de Deus. E assim como Jacó e José foram a resposta de Deus para uma geração, o Senhor nos levantou para ser uma resposta dEle para uma geração, começando no meio dos nossos, no nome de Jesus. Você vai ser a resposta de Deus para esta geração, no nome de Jesus.